A Luz do Caminho, médio espanhol Amália Domingo Soler. Começar o capítulo 26. Ódios do passado. De Isabela, Porto Rico, mandaram-me faz tempo uma carta, cujo conteúdo dá oportunidade a dolorosas reflexões. Nela me pedem que pergunte ao guia de meus trabalhos o porquê da terrível expiação de uma criatura desventurada, com o objetivo de aprendermos com as informações de além-túmulo o que leva realmente uma pessoa a uma vida de infortúnio. Eu, que tanto consolo, devo ao estudo do Espiritismo, tenho verdadeira satisfação em facilitar as instruções que me pedem, se estas estiverem de útil ensinamento a meus irmãos. Por isso, quando se oferece a ocasião propícia, peço aos Espíritos que me ajudem em meu trabalho, pois somente por mim seria completamente impossível escrever as histórias que continuamente publicam os jornais espiritistas. Amantíssima da verdade, não dou crédito às criações de minha fantasia e não transmito ao papel minhas inspirações, sem ter a certeza de que um ser de além-túmulo me inspira e sem antes haver escutado as palavras de um médium psicofônico, que vez por outra se concentra para que o guia de meus trabalhos me diga se estes estão no rumo certo. Quero antes de tudo a verdade. Quero que os meus escritos não falte o ensinamento raciocinado dos espíritos. Pode minha linguagem ser vulgar e estar desprovida de elegância e de estilo, e até mesmo padecer de erros gramaticais, no que não tem a menor culpa os espíritos, visto que não sou médio puramente mecânica, mas inspirada. O que desejo de verdade é que as almas sedentas de luz e famintas de justiça, ao lerem as histórias que ponham à sua consideração, sintam algo que nunca hajam sentido, exclamando satisfeitas: estas narrações ensinam e consolam. Isto é a única coisa que posso fazer para o bem da humanidade. Assim, cada vez que um espírito acode a meu chamado, dou graças a Deus, porque meu pedido foi atendido. A carta que recebi de Isabel diz o seguinte: o irmão Francisco Rosário I. Gonzalez, médio semimecânico, que obteve interessantes trabalhos que foram avaliados favoravelmente por muitos e distintos espiritistas de diferentes partes do planeta, encontra-se hoje sofrendo uma expiação terrível, digna de estudo pelos fenômenos que apresenta. Segundo revelações medianímicas, faz 2 anos que vem sofrendo a perseguição espiritual de um padre católico, tão rebelde a ver a luz, que foram inúteis os trabalhos realizados em diversos centros e com diferentes médios para conseguir que entrasse no caminho do progresso. Ao contrário, longe de corresponder aos desejos de seus irmãos, se empenhava cada vez mais em saturar de fluidos impuros o cérebro e o organismo de sua vítima, chegando a atrofiar de tal modo o cérebro de Francisco que hoje o desgraçado irmão perdeu por completo a vida moral e a intelectual, restando-lhe somente a vida animal. Mas tão débil que se levanta pela manhã da cama e logo cai ao solo, onde permanece o dia todo. Perdeu a fala e quase todos os sentidos, chegando ao extremo de satisfazer deitado todas as suas necessidades materiais. Sua mãe é quem mais sofre as consequências de tão terrível expiação. O irmão é pai e se vê privado das carícias do filho, que devido ao seu estado de pobreza e para não ficar na rua vive na casa de um tio. Todos os recursos se esgotaram na tentativa da família de devolver aquele irmão à saúde. Desejaríamos, por isso, saber a razão de tão terrível prova para que nos sirva de estudo a nós e a toda a família. Pelo que rogamos a nossa querida irmã Amália solicite uma instrução de seu bom guia espiritual para que essa pobre mãe que tanto e tanto sofre ao ver seu filho em tão lamentável estado, esperando que a bondade de nossos queridos irmãos não deixe desatendidos nossas súplicas. Nicandro Garcia. Unindo minha voz à dos espiritistas de ultramar, pedi ao guia de meus trabalhos inspiração, e este, atendendo a minha súplica, me disse o seguinte:
Quantas histórias tristes há na terra, vale de lágrimas, assim o chamam os sacerdotes de certa religião, de penitenciária do universo, qualificam-nos os filósofos. Lugar de expiação e prova, considerando-na muitos espíritos. Contudo, em realidade, a terra não é um vale de lágrimas, não é uma penitenciária do universo, não é um lugar consagrado ao tormento. É um mundo que tem luz, ar, mares, rios, montanhas, atmosfera, terras produtivas, vinhas, aves, flores, bosques, fontes, arroios, vegetação esplêndida, rebanhos de inofensivos e racionais, tudo de que o homem necessita para desenvolver sua existência, trabalhando no laboratório de um planeta que lhe oferece o necessário para viver e escalar os céus da eterna sabedoria. Tudo sobre a terra, tudo, seus moradores são os que se apropriaram de suas riquezas, e como nos anos de seca, os donos dos imensos celeiros se aproveitam da escassez do trigo e vendem o que possui a um preço fabuloso, porque sabe que com a fome não se regateia. Assim, seus magnatas, seus milionários, os padres da igreja, seus profundos sábios, todos se apropriarão do poder, das riquezas, da sabedoria, da santidade, faltando às multidões tanto a riqueza quanto o saber. O sol brilha para todos, as nuvens em todo lugar nos enviam a benéfica chuva, a natureza oferece seus frutos e suas flores, e até nas regiões polares é mãe universal. São os homens que se devoram como famintas feras, e assim, como se diz quando acontece uma desgraça, não voltarei mais a este lugar. Como se o terreno ou o teto que nos abriga tivesse culpa do mal que nos esmaga. De igual maneira, não é a terra um vale de lágrimas, uma prisão, um ponto sombrio de expiação e prova. É o ser humano quem semeia no mundo os espinhos, quem promove e atrai as tempestades, quem destrói sem piedade, odiando, mordendo como víbora, caluniando sem compaixão, invejando uns aos outros, arrebatando até o ar que respira. E quando vem um desgraçado que cai rendido e sobre o qual desabam todas as calamidades, exclama com assombro: porque tanta impiedade? Os déspotas, quando não morrem nas mãos dos servos, destroem eles mesmos seus organismos. Os que se alimentaram com o ódio que nutriram por seus irmãos, vem cair sobre eles ódio semelhante. Não na forma de torrentes de betume fervendo, não em caudais de chumbo derretido, mas muito pior, porque ele vai destruindo o organismo, atrofiando a inteligência, convertendo o homem em um ser desprezível e irracional, apagando em sua mente a esplendorosa luz da razão, esmagando-o sem piedade, como se esmagam os répteis venenosos. Dolorosa prova do que lhes digo tem vocês nesse infeliz, que é vítima de um ódio de um inimigo implacável, que em tempo distante se submeteu à tirania daquele que hoje vem esmagado, convertido num monte de carne inútil. Quando virem um ser reduzido à mais triste situação, quando contemplarem esses quadros horríveis, se tem em sua mente pensamentos rancorosos, se sentem que o ódio produzido pelos outros faz abalar seu coração, tremam pelo seu futuro, olhem com os olhos do corpo e os olhos da alma para um infeliz que lhes apresenta sua miséria e digam: Deus meu, eu quero ser bom para não cair com esse desventurado, para não atrair sobre mim não sua cólera, porque o Senhor não faz mais que criar e amar sua obra, mas a cólera de meus inimigos, o ódio fomentado por meu ódio, o raio produzido pelo fogo de minha indignação, de meu rancor, de minha inveja, de meus maus desejos, e unam à palavra os atos que cada um em sua esfera de ação trabalhe por ser melhor. Fuja de cometer o mal e procure ser útil naquilo que for humanamente possível. Esse infeliz, por quem perguntam, semeou no passado ódios, violências, atropelos, passou pela terra como conquistador afortunado, oprimiu os povos aos quais impôs leis arbitrárias, castigou os que protestaram contra sua cruel tirania, e uma de suas vítimas jurou odiá-lo eternamente e cumpriu seu horrível juramento, porque o atormentado
e o atormentará, porque o atormenta e o atormentará quanto tempo possa, não eternamente, visto que a eternidade do mal não existe, e a expiação dura o tempo que o espírito viva entregue a ela, sem trabalhar em seu progresso. Mas como ninguém está só, e a prova disso é ter esse desventurado uma mãe que por ele vela, esse espírito e outros muitos farão com que esse infeliz pague com seus sacrifícios os horríveis crimes do passado. O espírito não foi criado para viver nas trevas. Recebeu ele um alento de Deus para amar, para saber e se engrandecer e dominar os mundos, e ser verdadeiramente digno de seu Criador. Todo crime é passageiro, todo sofrimento um dia acaba, toda imperfeição tem o seu termo. Eterno só são as descobertas admiráveis da ciência, os sacrifícios inverossímeis dos mártires, os ensinamentos daqueles que nos têm ensinado o caminho da redenção, que conservam vocês de suas remotas idades, que têm resistido à sucessão dos séculos, os nomes imortais de seus ilustres sábios, de seus admiráveis inventores, de seus mártires, de todos os que legaram à humanidade os inestimáveis tesouros da ciência e de seu amor, os tiranos, os exploradores que caíram esmagados pelos escombros de sua própria obra de iniquidade que os sepultou sob suas próprias ruínas. A ciência da vida não tem mais que 2 pontos cardeais: a sabedoria e o amor. Aquele que ama e aquele que sabe amar e aquele que ama já tem adquirido a metade da sabedoria. Amor e saber, esta é a lei daquele que disse: faça-se a luz, e a luz se fez. A Deus. Que direi eu depois que me disse o Espírito? Que somente tenho um objetivo, que somente me anima um desejo: possuir a ciência, que é a luz da vida, e sentir esse amor que sentirá os que se sacrificaram pela redenção da humanidade. Amor e saber, esta é a lei. Bendita seja a lei de Deus. Capítulo 18. A vingança invisível. Folheando vários jornais, lemos há algum tempo o artigo seguinte: a aristocracia inglesa conta entre seus membros com um lorde excêntrico que tem a mania de matar os seus semelhantes. Esse feroz maníaco se entregaria talvez a seu prazer favorito na intimidade, matando as pessoas de sua família. Mas esse gênero de esporte é perigoso para ele, que é um lorde, aquele de quem se ocupa faz dias o parlamento britânico, e do qual desgraçadamente não se informou o nome, para que servisse de respeitosa admiração em todo o mundo. Encontrou um meio engenhoso de matar legalmente sem fazer ninguém sofrer, sem que nada tenha de repreensível seu entretenimento. O Lorde se acertou com o verdugo. O sucessor do celebre Marigold se chama Mr. Bewery. Quando tem de fazer uma execução, ou seja, quando se trata de pendurar um condenado à morte, o Lorde substitui graciosamente o verdugo, e é ele que passa a corda pelo pescoço do réu e faz o vazio sob seus pés. Assim goza por completo a agonia. Não perde nenhum dos espasmos que precedem a morte. Saboreia com bárbara voluptuosidade tal espetáculo. Os dias de execução são os mais belos de sua vida. Trabalha, diverte-se e se reveza com o honrado Monsenhor Bewery. Tão estranho modo de participar das execuções pareceu esquisito a um membro da Câmara dos Comuns, ao qual interpelou o governo sobre a substituição do verdugo pelo aficionado. Os ministros declararam que a substituição acontecera várias vezes e disseram que o fato não se repetiria, devendo o Sr. Bewery, quem desempenha por si mesmo sua tarefa, se o nobre Lorde quiser continuar gozando das impressões que lhe produz ver matar os seus semelhantes, terá que pedir ao verdugo uma vaga de ajudante. Esse inglês apaixonado pela morte se senta na Câmara dos Lordes e faz leis para o seu país. Deveriam prendê-lo no manicômio, onde talvez se curasse de sua abominável monomania.
É um dos magnatas do reino, que tem por direito de linhagem como duque de Richmond e Gordon, recebe do tesouro 471.000 francos. Semelhantes excentricidades nos chamou vivamente a atenção, até o ponto de perguntarmos ao Espírito que nos guia em nosso trabalho o que é que motivava no nobre aquele desejo tão repugnante, quão odioso, e ele nos respondeu o seguinte: o que você quer que seja? Uma terrível obsessão, a demonstração de um ódio além túmulo, ódio implacável, ódio de milhares de séculos, ódio não somente a esse desgraçado indivíduo, mas a toda a sua raça. Então perguntamos, e ele age subjugado por outro? Até certo ponto, sim, mas entenda bem, nada mais que até certo ponto. Porque não podemos esquecer que o espírito obsessor exerce sua influência sobre aqueles que lhe são afins em seus pensamentos. Não há espírito desprovido de livre-arbítrio, de seu próprio critério, de sua onimoda vontade. Dois corpos que se repelem não se unem, porque a união produz o choque, o golpe violento com a qual um deles ou os dois de uma só vez se machucam, se rompem, pois de igual maneira o espírito de um assassino de ofício não pode se enlaçar a um homem que tem horror ao sangue, e se chega a sucumbir dominado por sua maléfica influência, perderá a razão no momento que cometa o crime ou atentará contra sua vida para fugir de si mesmo. Por outro lado, quando vejo um obsidiado que comete imprudências e atropelos sem sentir a menor repugnância, é que está no seu meio, é que vive na esfera que lhe pertence. Há muitos homens que não cometem grandes crimes, não porque lhes falta desejo de cometê-los, mas porque não têm a iniciativa suficiente. E quando encontram quem ilumine seu entendimento, ficam contentíssimos e obedecem cegamente às aspirações que recebem. Não temam as obsessões, temam a sua própria ignorância, a sua refinada hipocrisia, que são muitos os malvados que pululam na terra, aparecendo como seres generosos e caridosos. Tenham em conta que ante o olhar de Deus nada se oculta. Mas encontrar-se aqui um espírito que faz muito tempo que deseja comunicar-se com você, e lhe dirá como a justiça eterna ilumina o mais oculto pensamento, recebendo cada ser o que a justa recompensa lhe corresponde. Preste benévola atenção, que faz muito tempo que espera a sua vez. As palavras acima nos foram ditas pelo guia de nossos trabalhos. Por isso, com a maior vontade, tomamos a pena para transladar ao papel a comunicação que nos ditou o Espírito, que naquele instante passou a nos envolver com seu fluido. Já era tempo, Deus meu, já era tempo que me fosse concedido dizer aos terráqueos que não são cegos somente os que vão pelas ruas conduzidos por um guia, mas que existem outros muitos que olham em todas as direções com os olhos bem abertos e não veem o abismo que se abre à frente de seus pés. Eu fui um desses desventurados e, de maneira geral, contarei minha pobre malha, minhas últimas existências. Riquíssimo fazendeiro fui na minha última encarnação, carregado à fama de generoso e caridoso, porque sempre que uma calamidade enchia a comarca de luto, eu era o primeiro a oferecer uma grande quantidade de trigo armazenando em seus celeiros, do vinho que se guardava em minhas bódegas, do gado que pastava em meus campos e de tudo que possuía, até mesmo em dinheiro, embora com relação a este último fosse menos generoso, porque tinha adoração pelo vil metal e pelo amontoado. E para amontoá-lo fazia alardes de minha generosidade, pois sentia-se obrigado pela maior parte de meus vizinhos. Designaram-me arbítrio dos destinos de mais de 100 povoados. Como tinha fama de generoso, sustentava relações amistosas com poderosos eclesiásticos.
e não escasseava meus donativos às comunidades religiosas. Quando por outras mãos, valendo-me de seres que viviam na abundância por causa de minha influência e dos meus favores, servindo-me diplomaticamente deles, reduzia mais de uma família à miséria, ficando depois com suas terras compradas a preço baixo em virtude de sua desesperadora situação. Daquelas deslealdades, daquelas infâmias, se alguém dissesse que eu era o autor, entre 100 indivíduos tomava minha defesa, dizendo: é impossível. O homem que em tal seca abriu seus celeiros aos pobres, que em tal inundação sacrificou tantas cabeças de gado para que seus vizinhos não sofressem o horror da fome, que levantou um eremita ao Cristo del Torronte, que fundou um convento junto à Ponte do Diabo e manteve 20 monges por mais de 2 anos até que a comunidade teve bens e rendas para viver. Aquele que fez tantas obras não é capaz de fazer um mal a uma formiga, e desse modo pude impunemente fazer maldades, despojando os seres indefesos de tudo que possuía, quando me pagavam em dia as rendas que me deviam, ou aumentando-lhes que lhes impunha. Sem ser senhor feudal, sem ter castelo, nem direitos sobre vidas e fazendas, era um rei absoluto, mais temível e mais poderoso que os reizinhos da Idade de Ferro, embora aparentasse ser o homem mais simples e mais generoso, tendo sempre aberto as portas de minha morada, onde pernoitavam desde 10 até 40 caminhantes entre peregrinos, vendedores, frades, mendicantes, ciganos e mendigos. Todos cabiam à minha mesa, todos podiam descansar de suas grandes salas, em 2 grandes salas onde havia leitos em abundância, destinados aos viajantes, que não podiam pagar os gastos de uma noite nas estalagens do povoado. Entre as famílias que afundei na miséria e no desespero, havia uma composta por um casal com uma filha chamada Helena, prometida de Ruggiero, que trabalhava numa mina de minha propriedade. Helena despertou meus desejos sensuais e lhe fiz humilhantes propostas que a jovem rejeitou, dizendo que seu coração e sua vida pertenciam a Ruggiero. Ocultei então o meu despeito e até me ofereci como protetor de seus amores e padrinho de seu casamento, oferta que Helena aceitou, acreditando que estava arrependido de minha imprudência. Mas Ruggiero rejeitou, dizendo que não queria proteção de ninguém, que queria dever tudo a seu trabalho. Em verdade, Ruggiero nunca se enganou com minhas obras de caridade, e quando me encontrava sempre me olhava com desprezo. Acreditei que a miséria fazia com que Helena me fosse entregue, e por falta de pagamento de arrendamento das terras em seu pai, lavrava sem que eu aparecesse como implicado, passando tudo como obra de meus administradores. O pai de Helena foi levado à prisão e o despojaram de tudo que o possuía, mas Helena não me veio pedir a liberdade de seu pai. Quando Ruggiero, vítima de meus rancores, conseguiu exasperá-lo, até o ponto de aconselhar a seus companheiros de trabalho que antes de trabalhar nas minas, onde cada vez mais exige o ganho, acreditava preferível servir a sua pátria nas galeras do rei. Então, como sediosos, ele e seus companheiros foram levados à prisão. Ruggiero, como cabeça do motim, foi deportado para um distante continente. Helena e sua mãe, vítimas da miséria, conseguiram ser recolhidos em um convento. A mãe logo morreu e Helena, graças à minha aparente generosidade, entrou para a ordem religiosa que a acolheu. Perdida toda a esperança de unir-se na terra com o adorado de sua alma, consagrou-se a Deus, era uma santa. Sem saber por que a desgraça daquela família foi a única que muitas vezes me tirou o sono, pois vi a sombra de Ruggiero que me dizia com voz ameaçadora: eu me vingarei. Você matou a minha felicidade, mas eu tenho a eternidade para me vingar. Morreram Helena e seu pai, e então fiquei mais tranquilo. A sombra de Ruggiero deixou de me perseguir. Concluí meus dias rodeado de um povo agradecido. As comunidades religiosas entoaram muitos dias
cânticos e salmos para impetrar a misericórdia divina em meu favor. Minha vultuosa fortuna foi repartida entre os pobres e vários conventos, e poucos homens viram na terra tão chorados como eu fui. No meu enterro se derramaram muitas lágrimas, mas apesar disso, quando no espaço me dei conta de que existia, fiquei horrorizado comigo mesmo, pois vi fotografadas todas as minhas ações e em nenhuma havia espontaneidade no sentimento. Dava 100 para receber 1000. Fundei conventos, reduzindo ao desespero inumeráveis famílias. Levantava altares, abrindo a sepultura para mais de um homem honrado que não podia resistir à sua total ruína. Dava abundantes esmolas, apropriando-me antes das primeiras espécies. Como o que conseguia vender com vantagem é passar primeiro filantrópico daquela comarca. A realidade me amedrontou, pois me via tal qual era e me espantou meu futuro, mas como ninguém está só na criação, não me faltava leais conselhos que me deram as instruções necessárias para começar a resgatar minhas dívidas. Meu espírito tomou uma resolução e voltei à terra nas mais tristes condições. Uma mendiga cega me levou em seu ventre, sem poder dizer quem fosse meu pai, porque àquela infeliz faltava a luz material e quase a da inteligência, embriagada a maior parte de sua vida. Entregava seu corpo a quem se apoderasse dele e nasci no estábulo de uma granja, onde mulheres carinhosas me deram os primeiros beijos e até quiseram se encarregar de minha amamentação. Mas minha mãe se opôs, dizendo que ninguém lhe arrebataria o ser que tanto havia desejado, um filho, que esse filho era coisa sua e lhe pertencia, e poucos dias após me dar a luz, seguiu sua peregrinação de povoado em povoado. Como meu destino era pagar minha dívida, olho por olho e dente por dente, ainda que fossem muitos os que quisessem se encarregar de mim, porque era um menino muito bonito, minha mãe nunca consentiu em separar-se do filho, como se ele tinha que ser o instrumento de seu martírio. E ademais ele me amava como podia amar. Era um espírito assim, ignorante e embrutecido, o mais adequado ao cumprimento de minha expiação. Cheguei a contemplar 4 anos e era formoso como os anjos que se colocam nos altares. Mas uma noite, no acesso de fúria por efeito de minhas travessuras e de sua embriaguez, minha mãe me jogou por uma escada, fazendo com que eu batesse violentamente na boca de um poço e recebesse um golpe tão forte que perdi os sentidos. Não faltaram vizinhas curiosas que quiseram saber o que havia ocorrido e me recolheram lavando meu rosto ensanguentado. Mas ninguém se preocupou em averiguar se tinha fraturado algum membro. O que é do mundo filho de uma mendiga? E mais ainda, se esta é cega e meio idiota. Levando em conta também a circunstância de como eu era o próprio diabo subindo nas árvores e recebendo golpes a cada instante, já estava acostumado em me ver cair e não sofrer lesões graves. Passou o tempo e fui crescendo penosamente. Parecia-me que me faltava ar para respirar. Minha formosa cabeça quedou-se afundada entre o peito e as costas. Eu havia ficado completamente corcunda, coisa que fazia rir os seres sem coração, que exclamavam alegremente: que belo casal fazia a mãe e o filho, ela cega e ele corcunda. Minha desgraça comoveu minha pobre mãe, que passou a se mostrar mais carinhosa comigo e ficava furiosa quando as crianças me apredejavam. Eu amava muito minha mãe, meu espírito lhe era agradecido, sem eu saber, pela boa maneira com que ela havia cumprido sua missão. Conforme foi avançando nos anos, perdeu o vício na embriaguez, e o calor do meu carinho deu nova vida àquele espírito, que chegou a ser uma mãe modelo. Completei 25 anos e não apresentava mais que 8 ou 10, tão pequena era a minha estatura. Acompanhando minha mãe, recolhia sempre abundante esmola, mas quando às vezes ia sozinho porque ela estivesse doente, todos me negavam ajuda, o que chegou a me chamar a atenção, porque minha inteligência era bem desenvolvida. Nessa época, preocupava-me a frequência com que via durante o sonho um jovem pálido e esquelético, coberto de farrapos, que me dizia: pesa sobre você minha vingança invisível.
Nos meus sonhos fazia um esforço grande por recordar onde tinha visto aquele homem, porque indubitavelmente não era aquele a primeira vez que o via, mas ao despertar ficava tão presente na minha imaginação que o via por todas as partes, chegando até o ponto de vê-lo em pleno dia, quando ia só implorar a caridade. Muitas vezes batia numa porta, sentia passo, pedia então uma esmola para mim, minha mãe, e ao apresentar-se alguém para me dar um óbolo, a figura do jovem pálido se interpunha entre nós dois, e em vez de me dar o fruto da caridade, a pessoa me dirigia uma dura reprimenda ou me dizia: perdoe-me, por Deus. Tantas e tantas vezes se repetiu esta cena que chegou a me chamar seriamente a atenção. Consultei minha mãe. E esta, por sua vez, consultou uma pessoa ligada à Inquisição, que nos dava abundante esmola. O sacerdote me falou sobre o assunto. Contando-me o que me acontecia. Ordenou-me então que eu rezasse tantas e quantas orações. O que a princípio fiz, observando depois que quanto mais rezava, mais claro via meu perseguidor. Deixei então de rezar. Morreu minha mãe, então começou o meu verdadeiro martírio. Minha solidão foi horrível. Olhava para todos os lados e não encontrava mais que seres indiferentes. Passava dias inteiros sem encontrar uma pessoa compassiva que me desse um pedaço de pão. E trabalhar não podia porque me afogava. Tinha sempre que estar ao ar livre. O que mais me atormentava era o meu mudo companheiro, o jovem pálido coberto de farrapos, que sempre via diante de mim, e só quando ele se afastava era que eu conseguia o indispensável para viver. Entre os poucos seres que se compadeciam de mim estava um membro da Inquisição e um velho sacristão de um convento de freiras, a quem contava o que me acontecia. Começou a sussurrar-me que várias freiras do convento, cujo sacristão me dava esmola, estavam possuídas pelo demônio, e ele começou a me dizer que sem dúvida eu estava endemoniado e que o diabo era meu constante companheiro. Era por isso que quando ele estava ao meu lado, todos me desprezavam. Um membro da Inquisição começou a dizer o mesmo, e rapidamente se acreditou que eu estava envolvido pelo demônio. E como ia ao locutório do convento, onde várias freiras, segundo diziam, estavam possuídas pelo demônio, vi-me envolvido na intriga mais iníqua, acusado de ter levado ao convento os maus espíritos, e como eu havia em contato, a muitos a perseguição invisível que sofria, tudo veio em meu desfavor. A Inquisição se apoderou de mim e começaram a me exorcizar e mandar que o maligno espírito se afastasse de mim. Mas meu companheiro ria, e então, horrorizado, acreditando que era o diabo, pedia misericórdia, e ele dizia que não ia embora, e ao contrário, me apertava contra o seu peito, rindo com um riso infernal. Com as declarações que fiz, eu mesmo pus lenha na minha fogueira, servindo maravilhosamente ao plano de meus verdugos, que era distrair a atenção pública das freiras possuídas. Submeteram a 1000 exorcismos e penitências, e como eu sempre dizia a verdade, ou seja, que a sombra daquele mendigo não me deixava um só instante para aplacar a cólera divina e demonstrar ao diabo que era nulo o seu poder, e que, destruindo o corpo que ele perseguia, podia salvar-se a alma. Fui condenado a morrer na fogueira como embruxado, pelo castigo de ter levado ao convento os maus espíritos. Era tão odiosa minha existência, aquela sombra que me perseguia me produzia tal exasperação, que fui contente à fogueira, muito contente, porque ao longo do trajeto que tive de percorrer não a vi, mas ao chegar ao lugar do suplício lancei um grito de assombro indescritível, porque vi minha mãe, que me envolveu em seus braços. Enquanto eu comecei a gritar: minha mãe, mãe de minha mãe, não me deixe, os sacerdotes que me acompanhavam acreditaram ingenuamente que eu chamava a mãe do Cristo, e me dirigiram palavras de consolo e de esperança que chegavam até mim em confuso rumor, porque ao ver-me nos braços de minha mãe,
Não sabia o que acontecia. Ela me ajudou a subir no patíbulo. Apoiei minha cabeça contra seu peito. E quando as chamas chegaram às bordas de minha túnica, meu espírito havia deixado seu envoltório físico, de modo que o fogo consumiu meu corpo, sem que meu perispírito registrasse qualquer sensações de dor. Aquela dor terrível, eu não deveria sofrer. E efetivamente não a sofri. Não foi muito longa minha perturbação, porque minha mãe me ajudou poderosamente a sair dela. E então vi explicados todos os tormentos de minha vida. Eu pedi a miséria, a humilhação, a solidão, a deformidade física para sofrer uma parte dos padecimentos que eu havia produzido. Mas não contava com a vingança invisível de uma de minhas vítimas, como a vingança de Ruggiero, de quem arrebatei a felicidade. Ruggiero é um espírito que sabe amar com paixão e sabe odiar ferozmente. Seu ódio é implacável e eu o vi no espaço de longe pela sensação dolorosa que recebi com seu fluido, compreendendo perfeitamente que durante muitas existências seu ódio inextinguível me perseguirá. Ele não progredirá e adquirirá novas responsabilidades agindo assim, mas fica tão feliz quando me faz sofrer que não lhe importa, sem século de azares, se pode arrojar na taça de minha vida uma só gota de amargura. Helena procurou apartá-lo de meu caminho, mas ele não escutou seus rogos e me perseguiu tenazmente. Seu ódio é terrível, mas eu mereço. Deram-me riquezas, talento, atividade, tão preciosos dons empreguei em fazer a desgraça de muitos infelizes, que é justo que, para adquirir de novo, sofra meu espírito o suficiente para não cair mais nas redes da hipocrisia e da avareza. Como vivi tanto tempo na sombra e na mentira, tenho agora sede de luz de verdade. E você não pode imaginar como desejava me comunicar. De muitos médios me aproximei, mas nenhum me deu atenção, e como você teria acontecido o mesmo, porque meu fluido é rejeitado por todos os médios. Mas o padre Germano me aproximou de você, dizendo-me: fale sem temor, conte suas penas, seu relato terá a sua parte de utilidade. É bom dizer os escolhos que causam a hipocrisia. Faz falta, muita falta, que os espíritos falem, porque suas narrações, suas tristes histórias farão compreender aos encarnados que somente a verdade, somente o amor ao bem é que proporciona ao espírito primeiro o repouso, depois a atividade nobre, logo a realização de honradas empresas e elevados ideais, e mais tarde a consideração, a admiração dos povos e o amor universal em suas múltiplas manifestações. Animado com suas palavras, reclamei sua atenção, que benevolentemente você me concedeu. Obrigado, Amália. Não deixe de escutar nunca o rogo dos desgraçados, porque são indubitavelmente os grandes mestres que vêm lhe dizer o que tem de aprender para serem sábios, o que tem de fazer para serem bons. Adeus. Triste nos deixou a comunicação desse espírito, pois seu fluido deixa cair em nosso cérebro melancólicas ideias, mas não estamos descontentes por lhe ter prestado atenção, porque sem dúvida seu relato encerra utilíssimo ensinamento. Muitos que passam por filantropos conhecem que nos inspiram profunda lástima, e há homens milionários que, antes de concluir a desagregação de seu cadáver, já lhe levantaram estátua, mas ao vê-las dizemos com amarga ironia: pobre espírito, quem sabe se voltará amanhã a pedir aos seus descendentes uma esmola? Dizem que você praticou muito bem, só Deus o sabe. Quando lemos o artigo referente à excentricidade do nobre Lorde, não pensamos que sua leitura dessa imagem a escreveu o que escrevemos. Relato que deve ser estudado para fugir dos atos aparentes, porque não é ao mundo que enganamos, mas a nós mesmos. Ante a eterna luz, tudo se vê. Procuremos que nossos atos, ao receber em cheio a luz do infinito, não percam um átomo de seu valor. Que sejam luz e verdade na terra, luz e verdade no espaço, luz e verdade em todos os mundos da criação. A gente passa para o capítulo 20. A Luz do Caminho, a média espanhola Amália Domingos Soler. Até o outro vídeo.